Vamos lá, gigantes, questão 146, prova de 2019, modelo azul. Ó, claramente, quando nós olhamos para essa questão, é uma questão de análise de gráfico, tá? Então é apenas olhar o gráfico, ler as circunstâncias e resolver a questão. Então, novamente, na mesma estratégia do gigante, ó. Primeira pergunta, depois o contexto. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? Bom, nós temos aqui então 3 dias, dia 1, dia 2, dia 3. Em cada dia foi emitido um tipo de aviso, laranja, vermelho e cinza. Nós precisamos saber quais desses dias os avisos foram emitidos de maneira correta, ou seja, se eles foram de acordo com alguma limitação ou alguma característica que está explícito na questão. Então vamos ler essas características, vamos ler a questão. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com previsão do tempo. De posse dessas informações, a prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 e a umidade relativa será inferior a 40%. Vamos lá? Eu vou olhar aqui para o dia 1, então, e vou perceber que no dia 1 foi dado um alerta cinza. Vamos agora avaliar o nosso gráfico, a nossa questão, para perceber se encaixa no que foi dito acima. Ó, dia 1, eu tenho aqui a temperatura baixa, abaixo dos 20, e a umidade abaixo dos 40. Então, de acordo com o que dizia a nossa questão, a temperatura precisa ser inferior a 10 e a umidade inferior a 40. O que acontece aqui? Gigante, mas não tem aqui do lado 10. Mas se você observar, cada tracinho desse aqui vai de 10 em 10. E aqui, no primeiro dia, a temperatura está abaixo de 10 e a umidade abaixo de 40. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e já dar um certozinho na questão, ok? Vamos continuar lendo agora a segunda característica. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus, enquanto a umidade relativa deve ficar abaixo dos 30. Gente, aqui tem uma pegadinha imensa. Por quê? A questão deixa bem claro que tem que variar entre 35 e 40, ou seja, não pode ser nem 35 e nem 40. E aí, quando nós observamos direitinho o nosso gráfico no dia 12, nós vamos perceber que, sim, a umidade relativa está baixa, o que vai de acordo com a questão, e a temperatura está exatamente a 40 graus. E aí algumas pessoas se confundem porque acham que variar entre 35 e 40 inclui o 40, onde na verdade aqui não inclui o 40. Então não poderia ser dado um alerta laranja no dia 12, simplesmente por causa da temperatura. Vamos avaliar agora, o dia 13 com alerta vermelho. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar a temperatura superior a 40 e a umidade relativa inferior a 25. Vamos para o nosso gráfico de novo. Então eu preciso superior a 40 e inferior a 25. No dia 13. Ó, pessoal, o dia 13, se aqui é o dia 12 e aqui é o dia 14, o dia 13 é justamente esse aqui. E nós percebemos que a temperatura está acima de 40 e a umidade está exatamente nos 40 graus, ok? 40%, na verdade, me desculpe, não é 40 graus. Então, isso fere
o que diz a ser respeito a inferior a 25%. Então, o vermelho também foi emitido errado, o que torna verdadeira apenas a alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão.